Olá! Já estão prontos para a história de hoje? Deixem um like e sigam o Histórias Quebradas dos nossos avós. Vamos começar! Ah, minha filha, tem coisa que a gente guarda no peito por anos, décadas até. E quando resolve contar, sai tudo misturado. Dor, alívio, aquela sensação de que finalmente pode respirar fundo. Hoje, aos meus 76 anos, sentada aqui na minha cozinha, com o cheiro do café coado ainda no ar e o som da chuva batendo no telhado de zinco, eu resolvi contar uma história que poucos sabem. Uma história que me ensinou que às vezes a gente nasce gente, mas demora uma vida inteira para se sentir assim. Meu nome é Noemi. Nasci em 1949, lá no interior de Minas Gerais, num tempo em que menina não podia levantar os olhos nem para a árvore, quanto mais para gente grande. A gente crescia para servir, calada, costurando, lavando e com medo de falar alto demais. Era assim que o mundo funcionava naquele tempo. Cada um no seu lugar, sem questionar, sem reclamar. Eu lembro do cheiro da casa da minha infância. Era um misto de fumaça doce do fogão de lenha, aquele sabão caseiro que minha mãe esfregava na tábua de lavar, e o perfume das flores de laranjeira que cresciam perto da janela da cozinha. A casa era pequena, de chão batido, mas era nossa. Minha mãe, coitada, era uma mulher cansada. Sempre com aquele rosto carregado, como se tivesse carregando o mundo nas costas. E talvez tivesse mesmo. Eu era a mais nova de 4 filhos. Tinha os meus irmãos, João, Pedro e Cida. E a gente brincava no terreiro, correndo entre os pés de mamão e as galinhas que ciscavam soltas. Lembro que eu gostava de sentar debaixo da mangueira grande que tinha no fundo do quintal e ficar ouvindo os passarinhos cantarem. Tinha um bem-te-vi que sempre voltava no mesmo galho, todo dia, na mesma hora. Eu achava que ele vinha me fazer companhia. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas naquele tempo ele ainda sorria às vezes. Trabalhava na roça, voltava sempre com as mãos sujas de terra e o chapéu empoeirado. Quando estava de bom humor, me colocava no colo e me contava a história dos tempos de menino dele. Mas isso foi antes de tudo desabar. Eu tinha 7 anos quando minha mãe decidiu que não aguentava mais. Não aguentava mais o quê? Eu nunca soube direito. Só sei que numa manhã, quando o sol ainda estava nascendo e os galos começavam a cantar, eu acordei com um barulho estranho no quarto dela. Era o som de gaveta sendo aberta e fechada, o barulho de roupa sendo dobrada às pressas. Saí da cama. Dormia num colchão de palha no chão, junto com a Cida, e fui ver o que estava acontecendo. Minha mãe estava arrumando uma mala velha, de couro rachado, que só usava quando ia visitar a irmã dela na cidade. Mas era muito cedo para a visita, e ela estava com aquele jeito apressado, nervoso. "Mãe, a senhora vai viajar?" Perguntei, com aquela voz meio rouca de quem acabou de acordar. Ela nem olhou para mim. Continuou dobrando as roupas dela, as dos meus irmãos. Foi aí que eu percebi. Não tinha nada meu naquela mala. "Mãe?" Insisti. Ela parou, suspirou fundo e se agachou na minha frente. Eu lembro até hoje do rosto dela naquele momento. Um rosto cansado, com aqueles olhos que já não brilhavam mais, como se tivesse se apagado por dentro. "Noemi, escuta bem o que a mamãe vai te falar. Você vai ficar aqui com seu pai, tá bom? Vai cuidar da casa, vai ser uma menina boa." "Mas e os outros? E o João, e o Pedro, e a Cida?" "Eles vão comigo. Você fica." Simples assim. Como se estivesse falando do tempo ou da comida que sobrou do jantar. Você fica. E pronto. Eu não entendi nada naquele momento. Não entendia porque só eu ficava, porque ela levava os outros e me deixava para trás. Não entendia aquele aperto no peito, aquela sensação de que alguma coisa muito ruim estava acontecendo. "Por que eu não posso ir junto, mãe?" Ela ficou quieta por um tempo longo. Depois, disse uma coisa que me marcou para sempre. "Porque você é parecida demais com ele. E eu não aguento mais olhar para você e ver ele." Ela disse isso e saiu do quarto. Eu fiquei ali, parada, tentando entender o que significava ser parecida demais com meu pai. Tentando entender se isso era coisa boa ou ruim. Tentando entender por que minha mãe não conseguia olhar para mim.
Quando meu pai acordou, eles conversaram baixinho na cozinha. Eu ouvia só pedaços. Não aguento mais. Não dá conta. A menina fica. Depois, minha mãe chamou meus irmãos, que mal entenderam o que estava acontecendo. O João, que era o mais velho, tentou perguntar alguma coisa, mas ela mandou ele ficar quieto. Eles saíram de casa quando o sol já estava alto. Minha mãe carregava a mala velha e segurava a mão da Cida. Os meninos vinham atrás, meio perdidos, olhando para trás. Eu fiquei na porta, de camisola, vendo eles se afastarem pela estrada de terra. Minha mãe não olhou para trás nem uma vez. Meu pai ficou parado ao meu lado, em silêncio. Depois de um tempo, ele entrou em casa e eu ouvi o barulho da garrafa batendo no copo. Era ainda pela manhã, mas ele já estava bebendo. Daquele dia em diante, eu nunca mais fui criança. Eu tinha 7 anos, mas de uma hora para outra virei a dona da casa. Tinha que acordar cedo para fazer o café, varrer o terreiro, cuidar das galinhas, lavar a roupa no tanque. Meu pai não me explicava nada, não me ensinava como fazer. Eu fui aprendendo sozinha, errando, tentando de novo. E ele... Ai, como ele mudou! A bebida que antes era só de vez em quando virou companhia de todos os dias. Ele chegava em casa já tonto, com aquele cheiro azedo de cachaça, e qualquer coisa que eu fizesse estava errado. A comida estava sem sal ou salgada demais. A roupa não estava bem lavada. A casa estava bagunçada. Sua mãe sabia fazer as coisas direito, ele resmungava. Você não serve nem para isso. No começo eu chorava. Chorava escondida, debaixo da mangueira, no mesmo lugar onde eu brincava antes. Mas depois fui percebendo que chorar não mudava nada. Só deixava meus olhos inchados e meu pai mais irritado ainda. Foi assim que aprendi a engolir as lágrimas, a fazer o rosto de pedra quando ele gritava comigo. Aprendi que era melhor ficar quieta, fazer as coisas do jeito que ele queria, não dar motivo para ele ficar bravo. Porque quando ele ficava bravo, não era só grito não. Era tapa, era beliscão, era me trancar no quarto sem comida. Os meses foram passando e eu fui crescendo naquela solidão. Sem minha mãe para me pentear o cabelo, sem meus irmãos para brincar, sem ninguém para conversar. Só eu e meu pai, e aquele silêncio pesado que tomava conta da casa toda. Foi quando eu estava com uns 8 anos que ele conheceu a Marlene. Ela apareceu numa festa na cidade e logo pôs os olhos nele. Meu pai, mesmo bebendo, ainda era um homem bonito. Alto, forte, com aquele jeito meio bruto que algumas mulheres achavam interessante. A Marlene começou a aparecer em casa. Primeiro de vez em quando, depois quase todo dia. Ela era uma mulher pequena, meio gordinha, com uns olhos pequenos e brilhantes que pareciam tudo ver. Comigo, ela nem falava. Só me olhava de lado, como se eu fosse um móvel velho que estava atrapalhando a decoração. Quando meu pai anunciou que eles iam casar, eu já sabia que minha vida ia mudar. E não para melhor. Marlene vai ser sua nova mãe, ele disse, num domingo depois do almoço. Você vai obedecer ela como obedece a mim. Eu assenti com a cabeça, mas por dentro eu sabia. Ela nunca ia ser minha mãe. Minha mãe, mesmo tendo me abandonado, ainda era minha mãe. Essa mulher era outra coisa. O casamento foi simples, só no civil. Marlene se mudou para nossa casa e logo tomou conta de tudo. Mudou os móveis de lugar, jogou fora as coisas que eram da minha mãe, pintou a parede da cozinha. Era como se ela quisesse apagar qualquer vestígio do que existia antes. Comigo, ela foi ficando cada vez mais dura. Acordava cedo só para me dar serviço. Noemi, vai buscar água no poço. Noemi, vai varrer o terreiro. Noemi, essas galinhas estão muito barulhentas. Vai dar comida para elas. E sempre tinha alguma coisa errada no que eu fazia. A água estava com gosto de barro, o terreiro não estava bem varrido, as galinhas continuavam fazendo barulho. Essa menina não presta para nada, ela dizia pro meu pai. Criação torta, nem gente direito é. Meu pai nunca me defendia, às vezes até concordava com ela. E eu fui entendendo que ali, naquela casa, eu não era mais filha. Eu era uma coisa que sobrou, que ninguém sabia bem o que fazer com ela. As coisas foram piorando conforme eu fui crescendo. Marlene começou a falar que eu estava ficando moça,
que menina grande dava trabalho, que eu ia acabar arrumando confusão. Ela falava isso na frente de meu pai, como se estivesse plantando uma ideia na cabeça dele. E meu pai estava cada vez mais perdido na bebida. Chegava em casa e mal conseguia ficar em pé. Marlene cuidava dele, dava comida na boca, colocava ele para dormir. E depois vinha falar comigo. Seu pai está ficando doente por sua causa. Você só dá trabalho, só dá desgosto. Seria melhor se você sumisse. Eu tinha 10 anos quando percebi que ela estava planejando alguma coisa. Ouvia cochichos na cozinha, conversas que paravam quando eu aparecia. Marlene recebia umas mulheres em casa, e elas me olhavam de um jeito estranho, como se estivessem me avaliando. Numa dessas tardes, escutei uma conversa que me gelou o sangue. A menina já tá grandinha, dizia uma das mulheres. Pode trabalhar, pode dar conta de casa. É, mas aqui ela só dá trabalho, respondia Marlene. Seria bom se achasse um lugar para ela. Tem gente procurando menina para trabalhar. Gente que paga bem. Foi aí que entendi. Elas estavam falando em me vender, em me dar para outras pessoas, como se eu fosse um animal, uma coisa que não queria mais. Naquela noite, deitada no meu colchão de palha, eu fiquei pensando na minha mãe, que tinha me abandonado, pensando no meu pai, que bebia para não ter que olhar para mim, pensando na Marlene, que me via como um estorvo, e pensando em mim, uma menina de 10 anos que ninguém queria. Mas eu não sabia, não podia imaginar que o pior ainda estava por vir. Que numa noite fria de inverno, meu pai ia chegar em casa cambaleando, sujo de barro e cachaça, e que Marlene ia entrar no meu quarto com aquele sorriso frio para me dizer: arruma suas coisinhas, tem gente te esperando. Essas lembranças doem, mas também curam de um jeito estranho. Se você gosta de histórias assim, minha filha, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas memórias, por mais difíceis que sejam, porque é só contando que a gente consegue dar sentido para tudo o que passou. Aquela noite que mudou tudo começou como tantas outras. O vento frio de julho batia na janela mal fechada do meu quarto, e eu conseguia ouvir os grilos cantando lá fora, misturado com o barulho da Marlene mexendo panelas na cozinha. Ela estava preparando o jantar, e pelo cheiro que vinha, era feijão requentado com farinha e ovo frito, a mesma comida de sempre. Eu estava sentada na beira da cama, remendando uma saia que tinha rasgado na cerca quando fui buscar os ovos das galinhas. Meus dedos já estavam calejados de tanto costurar, lavar, limpar. Com 10 anos, minhas mãos já pareciam de mulher velha, cheias de cortes pequenos e unhas sempre sujas, por mais que eu tentasse limpá-las. Foi quando ouvi o barulho da porta da frente batendo com força. Meu pai tinha chegado. Mas não era o jeito dele chegar quando estava sóbrio, aquele passo firme, as botas fazendo barulho no chão de madeira. Era o jeito dele quando estava bêbado, cambaleando, trombando nas coisas, resmungando sozinho. «Antônio!» gritou a Marlene da cozinha. «Vem cá, homem!» Ouvi ela correndo para ajudar ele, o barulho dos passos arrastados dele, a voz dele meio enrolada falando alguma coisa que eu não conseguia entender. Depois, o som da cadeira rangendo quando ele se sentou na mesa. Continuei costurando, tentando não fazer barulho. Quando meu pai chegava assim, era melhor eu ficar invisível. Qualquer coisa, até o barulho da agulha furando o pano, podia irritar ele. Mas naquela noite, o destino tinha outros planos para mim. «Noemi!» gritou a Marlene. «Vem cá!» Meu coração disparou. Ela nunca me chamava quando meu pai estava bêbado. Geralmente, ela me mandava ficar no quarto, longe dele. Mas daquela vez foi diferente. Levantei devagar, alisando a saia remendada, e fui até a cozinha. Meu pai estava sentado na mesa, com o chapéu ainda na cabeça, os olhos vermelhos e vidrados. Tinha barro seco na roupa, e o cheiro forte de cachaça misturado com suor enchia o ambiente. Marlene estava de pé ao lado dele, com aquele sorriso que não era sorriso. Era mais como quando a gente vê cobra no mato, fingindo que não tem perigo. «Seu pai quer falar com você», ela disse. Meu pai me olhou, mas era como se estivesse me vendo através de uma névoa. Ele piscou várias vezes, tentando focar, e depois falou com a voz arrastada. «Menina, você tá ficando grande». Não respondi. Só fiquei ali,
de pé, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Tá ficando grande e só dando trabalho, continuou ele. Sua madrasta aqui, ela tá certa. Não pode mais ficar aqui. Senti o chão fugir dos meus pés. Mesmo já desconfiando, ouvir aquilo da boca dele foi como levar um soco no estômago. Arruma suas coisinhas, disse a Marlene com aquela voz doce e venenosa. Tem gente te esperando. Que gente? Consegui perguntar com a voz tremendo. Gente boa, respondeu ela. Gente que vai te dar trabalho, casa, comida. Você vai ser útil, vai aprender a viver direito. Meu pai assentiu com a cabeça, como se estivesse concordando com uma coisa muito sensata. Mas eu via nos olhos dele que ele nem sabia direito o que estava acontecendo. A bebida tinha tomado conta de tudo, da consciência, da responsabilidade, do amor que talvez um dia ele tivesse sentido por mim. Não quero ir, murmurei. Não é questão de querer, disse a Marlene, e agora o tom dela estava mais duro. Você não tem escolha. Aqui você não tem futuro mesmo. Vai ser melhor para todo mundo. Olhei para o meu pai, esperando. Esperando o quê? Que ele mudasse de ideia? Que ele me defendesse? Que ele lembrasse que eu era filha dele? Mas ele só ficou ali, balançando levemente na cadeira, olhando para a mesa como se eu não existisse. Vai, disse a Marlene. Pega suas coisas. Eles vão chegar daqui a pouco. Voltei para o meu quarto com as pernas bambas. Minhas coisas... Que coisas? Eu tinha 2 saias, 3 blusas, uma sandália velha que já estava pequena, um pente com alguns dentes quebrados e 1/3 que tinha sido da minha mãe. A única coisa que ela deixou para mim quando foi embora. Peguei tudo e botei numa trouxinha feita com um lençol velho. Enquanto fazia isso, as lágrimas finalmente vieram. Mas não era lágrima de tristeza só. Era de raiva também. Raiva de ter nascido menina, raiva de ter sido abandonada, raiva de não ter para onde correr. Quando terminei, sentei na cama e fiquei olhando para o quarto. Não era muito. Um colchão de palha, uma caixa de madeira que servia de cômoda, uma cruz de madeira na parede. Mas era o que eu conhecia. Era meu cantinho no mundo. Ouvi vozes lá fora, gente chegando. Meu coração começou a bater tão forte que eu achava que ia sair pela boca. Noemi! Gritou a Marlene. Vem cá. Peguei minha trouxinha e fui. Na sala, tinha 3 homens conversando com meu pai e a Marlene. Um deles era o seu Joaquim, que tinha um boteco na cidade. Os outros 2 eu não conhecia, mas pelo jeito de se vestir, eram gente de dinheiro. Essa aqui é a menina, disse a Marlene, me empurrando para frente. Os homens me olharam de cima a baixo, como se eu fosse uma novilha na feira. Um deles até mandou eu abrir a boca para ver meus dentes. Tá saudável, disse o seu Joaquim. Pode trabalhar. Então vamos ao que interessa, falou um dos homens desconhecidos. Quanto? E foi aí que começou. O leilão. Na minha própria casa, na minha frente, como se eu fosse surda e muda. 50 cruzeiros, disse o seu Joaquim. 60, respondeu o outro homem. 80, voltou o Joaquim. Meu pai ficou ali, concordando com a cabeça, recebendo o dinheiro como se fosse a coisa mais natural do mundo. A Marlene sorria, satisfeita. E eu fiquei petrificada, vendo minha vida ser negociada como se fosse um saco de milho. 100 cruzeiros, disse uma voz grave atrás de mim. Todos viraram para ver quem tinha falado. Era um homem alto, de cabelos grisalhos, usando uma roupa escura e um chapéu de couro. Ele tinha uma cicatriz que cortava o rosto do lado esquerdo, e o olho daquele lado era meio esbranquiçado, como se tivesse perdido a visão. Coronel Ambrósio, murmurou o seu Joaquim, e eu notei o respeito e o medo na voz dele. 120, disse o Joaquim, mas a voz saiu trêmula. 200, respondeu o coronel, sem pestanejar. Silêncio. Ninguém se atreveu a dar outro lance. 200 cruzeiros. Primeira, segunda, terceira, disse a Marlene, batendo palmas como se fosse um leiloeiro de verdade. O coronel Ambrósio se aproximou de mim. Ele era muito alto, eu mal chegava na altura do peito dele. Cheirava a couro e tabaco e tinha aquele jeito de quem não precisa levantar a voz para ser obedecido. Qual é seu nome, menina?
perguntou. Noemi, respondi, com a voz quase sumindo. Noemi, repetiu ele, como se estivesse testando o som. Nome bonito, bíblico. Ele se virou para o meu pai e estendeu a mão com o dinheiro. Aqui está. A menina vem comigo agora. Meu pai pegou o dinheiro com as mãos tremendo. Não sei se era da bebida ou se finalmente tinha caído a ficha do que ele estava fazendo. Ela é boa menina, gaguejou ele. Trabalhadeira. O coronel não respondeu. Só me olhou e fez um gesto com a cabeça para eu ir com ele. Vamos, disse ele. Peguei minha trouxinha e o segui. Na porta, me virei para olhar para trás uma última vez. Meu pai estava sentado na mesa, contando o dinheiro. A Marlene estava ao lado dele, com aquele sorriso satisfeito. Nenhum dos dois olhou para mim. Lá fora, tinha uma carroça puxada por 2 cavalos. O coronel me ajudou a subir e se sentou ao meu lado. O cocheiro, um homem negro e magro, fez um barulho com a língua e os cavalos começaram a andar. Para onde vamos? Perguntei. Para minha fazenda, respondeu ele. Lagoa Seca. Fica longe daqui. Muito longe? Longe o suficiente, disse ele. E depois ficou quieto. Conforme a carroça foi se afastando, eu vi minha casa ficando cada vez menor, até desaparecer na escuridão. Era como se toda a minha vida até ali tivesse sido um sonho ruim, e agora eu estava acordando para um mundo completamente novo. Mas eu não sabia, não podia saber, se esse mundo novo seria melhor ou pior que o que eu estava deixando para trás. Só sabia que não tinha mais volta. Que aos 10 anos eu tinha aprendido que menina pobre não tem infância, tem preço. E o meu preço tinha sido 200 cruzeiros. A viagem até a fazenda Lagoa Seca durou a noite toda. Eu fiquei acordada a maior parte do tempo, ouvindo o barulho das rodas da carroça na estrada de terra, o som dos cascos dos cavalos e o vento assobiando nos meus ouvidos. O coronel Ambrósio não falou mais nada durante todo o trajeto. Ficou ali, quieto como uma pedra, olhando para a estrada à frente. Quando o sol começou a nascer, eu vi a fazenda pela primeira vez. Era maior do que qualquer coisa que eu já tinha visto na vida. A casa grande era de 2 andares, pintada de branco, com um alpendre largo cheio de cadeiras de balanço. Tinha jardim na frente, com roseiras e pés de jasmim que perfumavam o ar da manhã. Do lado ficavam as senzalas, casas pequenas enfileiradas onde moravam os trabalhadores. E mais adiante, um curral imenso cheio de gado. Chegamos, disse o coronel. E pela primeira vez, desde que saímos, eu ouvi algo parecido com gentileza na voz dele. Uma mulher negra, alta e forte, saiu da casa grande e veio em nossa direção. Ela tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque apertado e usava um vestido azul bem simples, mas limpo e passado. Bom dia, coronel, disse ela, fazendo uma mesura. Bom dia, Benedita. Esta aqui é a Noemi. Vai trabalhar na casa. Você ensina ela. A Benedita me olhou de cima a baixo, mas não era aquele olhar de avaliação que eu tinha recebido dos homens no leilão. Era um olhar de curiosidade, talvez até de pena. Criança ainda, murmurou ela. Vem, menina, vou te mostrar onde você vai dormir. O coronel desceu da carroça e foi caminhando em direção à casa grande. Eu peguei minha trouxinha e segui a Benedita. Quantos anos você tem? Perguntou ela enquanto caminhávamos. 10, respondi. 10 anos. Ela balançou a cabeça. Que mundo é esse, meu Deus? Ela me levou até uma das senzalas. Por dentro era simples, mas limpa. Tinha 4 camas de madeira com colchão de palha, um baú no canto e uma pequena janela que dava para o pasto. Você vai dormir aqui, disse ela, apontando para uma das camas. Divide o quarto com a Conceição, a Rita e a Joana. São boas meninas, não vão te incomodar. Deixei minha trouxinha em cima da cama e olhei em volta. Não era ruim. Era até melhor que o quarto que eu tinha na casa do meu pai. E o que eu vou fazer aqui? Perguntei. Trabalhar na casa grande. Limpar, lavar, cozinhar, o que precisar. O coronel não gosta de preguiça, mas também não é ruim patrão. Faz o que manda, não dá trabalho e ele não mexe com você. Ela me deu um vestido de algodão cru, parecido com o que ela usava. Põe isso e vem comigo.
Vou te mostrar a casa. A casa grande por dentro era uma coisa impressionante. Tinha móveis de madeira escura, tapetes no chão, quadros nas paredes. Na sala principal tinha uma estante enorme cheia de livros. Mais livros do que eu já tinha visto na vida toda. O cheiro da casa era de cera de abelha e lavanda, completamente diferente do cheiro de mofo e cachaça que eu estava acostumada. O coronel fica na biblioteca de manhã, explicou a Benedita. Lê cartas, assina papéis, recebe gente. De tarde, vai pro curral ou pro pasto. De noite, janta e vai dormir cedo. Não gosta de barulho, não gosta de confusão. Ela me mostrou a cozinha, que era maior que a casa inteira onde eu morava antes. Tinha um fogão de ferro enorme, uma mesa comprida de madeira, panelas de todos os tamanhos penduradas na parede. Aqui você vai ajudar a preparar as refeições. A Conceição é quem comanda a cozinha, mas você ajuda no que ela precisar. Nos primeiros dias, eu me senti como um fantasma andando pela casa. Fazia tudo o que me mandavam. Varria o chão, lavava a louça, ajudava a preparar a comida, mas sempre em silêncio, sempre tentando não incomodar. O coronel Ambrósio quase não falava comigo. Quando me via pelos corredores, apenas mexia a cabeça num cumprimento educado. Mas eu sentia que ele me observava às vezes, quando achava que eu não estava vendo. Foi numa manhã de sábado, depois de umas 2 semanas na fazenda, que aconteceu a primeira coisa estranha. Eu estava varrendo o alpendre da frente quando ouvi uma voz vinda da biblioteca. "Menina, vem cá!" Era o coronel me chamando. Meu coração disparou. Será que eu tinha feito alguma coisa errada? Será que ele ia me mandar embora? Entrei na biblioteca com as pernas tremendo. Ele estava sentado atrás de uma mesa enorme, cheia de papéis. À luz do dia, eu podia ver melhor a cicatriz que cortava o rosto dele e o olho esbranquiçado que não enxergava. "Você sabe ler?" perguntou ele. "Um pouco", respondi. Era verdade. Minha mãe tinha me ensinado as letras básicas antes de ir embora. "Mostra aí." Ele pegou um livro e abriu numa página qualquer. Eu me aproximei, ainda tremendo, e tentei ler. As palavras saíam meio tropeçadas, mas eu conseguia entender a maior parte. Fez ele, fechando o livro. "Vai melhorar. Benedita vai te ensinar mais." "Ensinar o quê, coronel?" "A ler direito. Escrever também. Pode ser útil." Ele disse isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas para mim, foi como se ele tivesse dito que ia me ensinar a voar. Menina pobre não aprendia a ler e escrever direito. Isso era coisa de gente rica, de gente importante. "Por quê?" perguntei, sem conseguir conter a curiosidade. Ele me olhou com aquele olho bom e pela primeira vez vi algo parecido com um sorriso no canto da boca dele. "Porque mente vazia é casa do diabo", disse ele. "E você tem cara de quem pensa." A partir daquele dia, toda manhã, depois do café, eu passava 1 hora na biblioteca com a Benedita. Ela me ensinava as letras, me fazia copiar palavras num caderno velho, me ajudava a ler em voz alta. No começo, era difícil. Minha mão não estava acostumada a segurar o lápis. As palavras se embaralhavam na minha cabeça. Mas aos poucos, fui melhorando. O coronel às vezes assistia às lições. Ficava ali, em silêncio, ouvindo eu ler. Quando eu errava, ele não gritava, não me xingava. Só dizia: "Devagar. Pensa antes de falar." Foi durante uma dessas lições que eu descobri a primeira coisa importante sobre ele. Eu estava lendo uma carta velha. Ele sempre me dava cartas velhas para treinar. Quando tropecei numa palavra que não conhecia. Coronário, disse ele. Quer dizer relacionado ao coração. "Como o senhor perdeu o olho, coronel?" Perguntei sem pensar. A Benedita fez um barulho de reprovação. Era uma pergunta que não se fazia, todo mundo sabia. Mas o coronel não pareceu se incomodar. "Briga por terra", disse ele simples. "Tinha uns homens que achavam que podiam tomar o que era meu. Se enganaram." "Doeu muito?" "Doeu, mas não tanto quanto a traição." "Traição?" Ele ficou quieto por um tempo longo. Depois disse: "Às vezes, menina, as pessoas que a gente mais confia são as que mais machucam a gente. Por isso que é bom saber ler, saber escrever. Conhecimento ninguém pode roubar de você."
Naquela tarde, enquanto eu pendurava roupa no varal, fiquei pensando no que ele tinha dito. Traição. Eu sabia bem o que era isso. Minha mãe me traindo quando me abandonou. Meu pai me traindo quando me vendeu. A vida me traindo desde que eu nasci. Mas ali na fazenda, pela primeira vez, eu estava aprendendo alguma coisa que era só minha. As letras, as palavras, os números. Ninguém podia tirar isso de mim. Foi numa quinta-feira, depois de quase 2 meses na fazenda, que tudo mudou de novo. Eu estava na cozinha, ajudando a Conceição a preparar o almoço, quando ouvimos gritos vindos do curral. Gritos de homem, dor misturada com raiva. A Conceição correu para a janela. Meu Deus, o coronel! Eu corri atrás dela. Lá no curral, o coronel estava no chão, e um touro enorme, completamente descontrolado, investia contra ele. Os outros homens tentavam distrair o animal, mas era muito perigoso se aproximar. Alguém chama o doutor! Gritou um dos vaqueiros. O doutor está na cidade, respondeu outro. Foi quando eu vi uma cerca quebrada, madeira pontuda espetada na perna do coronel, sangue manchando a roupa dele. E ele, tentando se arrastar para longe do touro furioso. Não sei o que passou na minha cabeça naquele momento. Talvez fosse gratidão por ele ter me tratado com respeito. Talvez fosse pena de ver um homem forte assim tão vulnerável. Ou talvez fosse simplesmente porque, pela primeira vez na vida, eu sentia que alguém se importava se eu existia ou não. Saí correndo da cozinha, passei pela Conceição, que gritava para eu voltar, e corri direto para o curral. Peguei um pedaço de pau que estava no chão e comecei a gritar para o touro, batendo no chão, fazendo barulho. Ei, aqui! Vem cá, seu bicho! O touro se virou para mim. Por um momento, eu vi a morte nos olhos dele. Era um animal enorme, pesava mais de 10 vezes que eu. Mas naquele instante eu não tive medo. Só pensava em dar tempo para os homens tirarem o coronel dali. Noemi, sai daí! Gritou o coronel com a voz fraca. Mas eu não saí. Continuei gritando, batendo o pau no chão, correndo de um lado para o outro para confundir o animal. E funcionou. Os vaqueiros conseguiram puxar o coronel para a segurança e depois, com muito trabalho, conseguiram acalmar o touro. Quando a confusão terminou, eu estava tremendo como vara verde. As pernas mal me sustentavam. Foi aí que entendi o que tinha feito, o risco que tinha corrido. Podia ter morrido ali, pisoteada por aquele bicho. O coronel foi carregado para a casa grande. A Benedita cuidou do ferimento dele, limpou, fez curativo. Era feio, mas não era mortal. Ele ia ficar mancando por um tempo, mas ia se recuperar. Naquela noite, ele me chamou no quarto dele. Estava deitado, com a perna enfaixada, mas acordado. — Por que você fez aquilo? Perguntou. Eu não soube responder na hora. Ficei ali, de pé na porta, mexendo com as mãos. Não sei, disse finalmente. Só fiz. Ele ficou me olhando por um tempo longo. Depois disse: Você tem coragem, menina. Coragem de verdade. Não é qualquer um que enfrenta um touro para salvar a vida de outro. O Senhor me trata bem, consegui dizer. Ninguém nunca me tratou bem antes. E foi aí que aconteceu a coisa mais impressionante. O coronel Ambrósio, aquele homem temido em toda a região, começou a chorar. Não era choro de dor física. Era outra coisa. Como se alguma coisa muito antiga e muito guardada tivesse se quebrado dentro dele. Minha filha, disse ele com a voz embargada. Minha filha morreu de febre quando tinha a sua idade, 10 anos, se chamava Noemi também. O mundo parou para mim naquele momento. Entendi tudo de uma vez. Por que ele tinha dado o lance mais alto no leilão? Por que tinha me trazido para a fazenda? Por que estava me ensinando a ler? Eu não era só uma empregada para ele. Eu era a filha que ele tinha perdido. Por isso que eu te comprei, sim. No começo, achei que era só por causa do nome. Mas depois vi que você é especial, Noemi. Você tem fé, tem bondade, tem o coração limpo. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, desde que minha mãe tinha ido embora, eu senti que pertencia a algum lugar, que alguém se importava comigo, que eu não era só um estorvo, uma boca a mais para alimentar. O coronel Ambrósio não era perfeito.
Ainda era um homem duro, acostumado a mandar, mas ele tinha me dado algo que ninguém nunca tinha me dado: dignidade e a chance de ser alguma coisa mais do que só uma menina pobre e abandonada. Os meses que se seguiram àquela noite foram os mais felizes da minha vida até então. O Coronel Ambrósio, ou Padrinho, como ele pediu para eu chamar ele, começou a me tratar de um jeito completamente diferente. Não era mais patrão e empregada. Era como se eu fosse família de verdade. Ele me deu um quarto só meu na casa grande, pequeno, mas aconchegante, com uma janela que dava para o Jardim das Roseiras. Pela primeira vez na vida, eu tinha uma cama só minha, com lençóis limpos e um travesseiro macio. O cheiro do quarto era de sabonete de glicerina e água de rosas que a Benedita borrifava nas cortinas. As lições de leitura e escrita viraram rotina diária. Toda manhã, depois do café, eu me sentava na biblioteca e lia em voz alta para o Padrinho. Ele me dava livros cada vez mais difíceis. Primeiro, histórias simples, depois trechos da Bíblia e, por fim, até mesmo alguns romances que chegavam da capital. A menina tem sede de conhecimento, ele dizia para Benedita. É igual a minha Noemi pequena. Sempre curiosa, sempre perguntando o porquê das coisas. Ele começou a me incluir em conversas sobre a fazenda, me explicava como funcionava a criação do gado, a plantação do milho, a administração dos trabalhadores. Às vezes, quando chegavam visitantes importantes, ele me apresentava. Esta aqui é a Noemi. É como uma filha para mim. E eu sentia meu coração inchar de orgulho. Finalmente, alguém tinha orgulho de mim. Mas nem tudo eram flores, como diz o ditado. A felicidade, pelo menos na minha vida, sempre veio acompanhada de alguma desgraça rondando por perto, esperando a hora certa para atacar. O primeiro sinal de problema apareceu numa tarde de dezembro, quando eu estava completando 12 anos na fazenda. Uma carroça chegou levantando poeira na estrada, e dela desceu um homem que eu não conhecia, mas que fez o sangue do Padrinho gelar nas veias. Era o Dr. Otávio Mendes, advogado da capital, um homem magro e bem vestido, com bigode aparado e um jeito de falar que deixava claro que ele se achava muito importante. Coronel Ambrósio, disse ele, tirando o chapéu. Precisamos conversar. O Padrinho me mandou sair da biblioteca, mas eu fiquei escutando atrás da porta. Era mais forte que eu. Quando a gente cresce em casa, onde tem segredo, a gente aprende a ficar de ouvido aberto. Soube que o senhor anda tratando uma menina como filha, disse o Dr. Otávio. Uma menina que não é sua parenta, que o senhor comprou num, digamos, negócio irregular. E daí? Perguntou o Padrinho, com aquela voz seca que ele usava quando estava bravo. Daí que isso está causando comentários na cidade. Comentários ruins. As pessoas estão falando que o senhor está se apegando demais à criança. Que isso não é natural. Natural é abandonar criança, é isso? Natural é vender filha como se fosse animal? Coronel, o senhor precisa entender. Tem regras na sociedade. Tem o que é certo e o que é errado. O senhor não pode simplesmente pegar uma menina da rua e decidir que ela é sua herdeira. Herdeira? A voz do Padrinho ficou perigosa. Quem falou em herdeira? Ninguém precisou falar, coronel. Mas todo mundo vê como o senhor trata a menina. Como uma filha. E isso pode trazer problemas legais. Eu senti meu coração disparar. Problemas legais? O que isso significava? Será que iam me tirar da fazenda? Será que iam me separar do Padrinho? Que tipo de problemas? Perguntou o Padrinho. O senhor tem parentes, sobrinhos, pessoas que têm direito legal à sua herança. Se o senhor morrer e deixar alguma coisa para essa menina, eles podem contestar. Podem dizer que o senhor não estava em sã consciência, que foi influenciado. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Tenho certeza que sim, coronel. Mas a lei é a lei. E a sociedade... Bem, a sociedade tem seus costumes. Tem coisas que são aceitas e coisas que não são. O Dr. Otávio foi embora naquele mesmo dia, mas deixou um clima pesado na fazenda. O Padrinho ficou mais quieto, mais pensativo. Às vezes eu pegava ele me olhando com uma tristeza no olho bom que me deixava angustiada. Padrinho, tá tudo bem? Perguntei numa dessas ocasiões. Tá sim, menina. Só...
Só umas preocupações de gente grande. Mas eu sabia que não era verdade. Alguma coisa tinha mudado depois da visita do advogado. Foi algumas semanas depois que os problemas de verdade começaram. Numa manhã de janeiro, quando o sol ainda estava nascendo, chegaram 3 homens a cavalo na fazenda. Homens com cara de poucos amigos, usando roupas escuras e armas na cintura. O padrinho os recebeu no alpendre, mas eu podia ver da janela da cozinha que ele estava tenso. Coronel Ambrósio, disse o que parecia ser o líder do grupo. Viemos com uma proposta. Não estou interessado em propostas, respondeu o padrinho. Ah, mas deveria estar. É sobre a menina. Meu sangue gelou. Eles estavam falando de mim. Que menina? Perguntou o padrinho, fingindo não entender. A que o senhor trata como filha. A órfã. Tem gente interessada nela. Ela não está à venda. Tudo está à venda, coronel. É só questão de preço. O padrinho se levantou da cadeira onde estava sentado, e mesmo mancando ainda por causa do ferimento da perna, ele ficou imponente, intimidador. Saiam da minha terra, disse ele com uma voz que cortava o ar como navalha. Agora. Não precisa ficar nervoso, coronel. Só estamos tentando fazer um negócio civilizado. 1.000 réis pela menina. É 5 vezes mais do que o senhor pagou por ela. Eu disse para saírem. O grito do padrinho ecoou por toda a fazenda. Os 3 homens se entreolharam e por um momento pensei que ia dar briga. Mas eles devem ter percebido que, mesmo ferido, o coronel Ambrósio ainda era perigoso demais para se meter com ele. Vamos embora, disse o líder. Mas o senhor pense no que conversamos. A menina está crescendo, está ficando moça. Pode dar muito trabalho para o senhor. Eles montaram nos cavalos e foram embora, mas deixaram claro que aquilo não tinha terminado. Naquela noite, o padrinho me chamou na biblioteca. Ele estava sentado na poltrona de couro, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, um misto de tristeza e determinação. Noemi, senta aqui, disse ele apontando para a cadeira ao lado da dele. Sentei com o coração apertado. Sabia que ele ia me contar alguma coisa ruim. Filha, ele começou, e foi a primeira vez que ele me chamou assim. Tem umas pessoas querendo te levar daqui. Eu sei, ouvi vocês conversando. Você ouviu? Ele suspirou. É, menina esperta mesmo. Então você sabe que tem gente interessada em você, gente ruim. Mas eu não quero ir embora, padrinho. Quero ficar aqui com o senhor. E eu quero que você fique também. Mas... Ele passou a mão no rosto, cansado. Mas é complicado, Noemi. Tem leis, tem regras. E tem gente poderosa querendo te levar daqui. Que gente? Gente que tem dinheiro, que tem influência. Gente que pode causar problemas para mim, para a fazenda, para os trabalhadores daqui. Ele ficou quieto por um tempo, olhando para as próprias mãos. Sabe o que mais me dói, menina? É que eu podia enfrentar qualquer homem, qualquer briga, qualquer perigo. Mas contra a lei, contra a sociedade, isso é diferente. Isso eu não sei como lutar. O senhor vai me entregar para eles? Perguntei com a voz tremendo. Nunca, ele disse firme. Antes eu morro do que deixar alguém te machucar. Mas a gente precisa ser esperto. Precisa pensar em alguma coisa. Foi aí que ele me contou tudo, sobre os parentes que tinham aparecido interessados na herança dele, sobre as pressões que estava sofrendo de gente importante da região, sobre os rumores que estavam espalhando a respeito dele e de mim. Eles estão dizendo que eu estou ficando maluco de velhice, disse ele, com amargura na voz. Que estou tratando você como filha porque perdi o juízo. Mas isso não é verdade. Eu sei que não é. Você sabe que não é. Mas o que importa é o que as outras pessoas acreditam. E se elas acreditarem que eu não estou em sã consciência, podem me tirar a fazenda, podem te tirar de mim. Aquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para a janela, vendo as estrelas no céu e pensando em como a vida era injusta. Quando eu finalmente tinha encontrado um lugar onde me sentia amada, onde me sentia importante, o mundo inteiro parecia ter se virado contra mim. Nos dias que se seguiram, a tensão na fazenda só aumentou. Chegavam visitantes estranhos, sempre perguntando por mim, sempre oferecendo dinheiro para o padrinho. Ele os mandava embora,
mas eu via que cada visita o deixava mais preocupado, mais angustiado. A Benedita também estava nervosa. Às vezes eu a pegava me olhando com pena, como se já soubesse que algo ruim ia acontecer. Benedita, perguntei para ela numa tarde, o padrinho vai me entregar para essas pessoas? Ah, menina, ela disse, me puxando para um abraço. Seu padrinho te ama de verdade. Ama como se você fosse sangue do sangue dele. Mas às vezes, o amor não é suficiente. Como assim? Às vezes, para proteger quem a gente ama, a gente tem que fazer coisas que machucam o coração. O coronel é um homem bom, mas ele é só um homem, e contra o mundo inteiro. Até os homens mais fortes ficam cansados. Naquela noite, eu ouvi vozes alteradas vindas da biblioteca. Era o padrinho conversando com alguém, mas dessa vez não conseguia entender o que estavam falando. Só ouvia o tom, um tom de discussão, de conflito. Na manhã seguinte, o padrinho estava diferente, mais sério, mais distante. Durante a lição de leitura, ele mal prestava atenção no que eu estava falando. Parecia estar com a cabeça longe, planejando alguma coisa. Padrinho? Chamei ele. O senhor tá me ouvindo? Ele me olhou então, com aquele olho bom, cheio de tristeza. Noemi, disse ele, se um dia eu tivesse que te mandar embora daqui, você entenderia que seria para te proteger? Meu mundo desabou naquele momento. Entendi que ele já tinha tomado uma decisão, que por mais que me amasse, por mais que eu fosse importante para ele ia me entregar. Padrinho, comecei, mas ele levantou a mão para me interromper. Só responde, você entenderia? Olhei para ele, para aquele homem que tinha me dado dignidade, que tinha me tratado como gente pela primeira vez na vida. E entendi que ele estava sofrendo tanto quanto eu. Eu entenderia. Menti. Porque às vezes, quando a gente ama alguém de verdade, a gente mente para não aumentar o sofrimento da pessoa. A resposta para todos os nossos problemas veio de onde a gente menos esperava. Foi numa manhã de fevereiro, quando o calor já estava castigando forte e as cigarras cantavam sem parar nos pés de manga do quintal, que chegou uma carta diferente na fazenda. O carteiro, seu Zé da bicicleta, trouxe um envelope grosso, lacrado com cera vermelha, que vinha da capital. O padrinho abriu com cuidado e, conforme foi lendo, viu o rosto dele mudar. Primeiro surpresa, depois algo parecido com alívio. Benedita, chamou ele. Chama a Noemi aqui. Quando entrei na biblioteca, ele estava sentado atrás da mesa grande, com a carta aberta na frente dele e um sorriso pequeno, mas genuíno, no canto da boca. Senta aí, filha, disse ele. Tenho uma notícia para te dar. Sentei na cadeira de sempre, com o coração batendo forte. Nos últimos dias, toda conversa séria começava com notícia ruim. Lembra que eu te contei que tinha parentes? Sobrinhos que queriam herdar minhas coisas? Lembro. Pois é. Um deles, o Teodoro, filho do meu irmão mais novo, escreveu uma carta. Uma carta muito interessante. Ele pegou o papel e começou a ler alguns trechos. Tio Ambrósio, soube pelos comentários na cidade que o senhor tem uma menina sob sua proteção. Também soube das pressões que tem sofrido por conta disso. Quero que saiba que não apenas compreendo sua decisão, como a admiro. Parou de ler e me olhou. O menino estudou em colégio de padre na capital. É diferente dos outros. Tem coração. E o que mais ele fala? Ele fala que tem uma proposta que pode resolver nossos problemas. O padrinho se levantou e foi até a janela, olhando para o quintal onde as galinhas ciscavam na sombra da goiabeira. Teodoro se formou professor, tá abrindo uma escola na capital, uma escola para meninas órfãs e abandonadas. Uma escola onde elas aprendem a ler, escrever, fazer contas, mas também aprendem ofícios, costura, cozinha, enfermagem. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia onde aquela conversa ia dar. Ele tá oferecendo uma vaga para você, Noemi. Uma vaga especial. Você seria aluna, mas também ajudaria a ensinar as meninas menores. Seria respeitada, teria futuro, teria uma profissão. Mas eu teria que sair daqui? Teria, disse ele, e a voz saiu pesada.
mas seria diferente das outras vezes. Você não seria vendida, não seria abandonada. Seria como se eu estivesse te mandando estudar, como qualquer pai faz com os filhos. Ele voltou para a mesa e se sentou, pegando minhas mãos nas dele. Mãos calejadas, marcadas pelo tempo e pelo trabalho. E tem mais uma coisa, filha. Teodoro se comprometeu a ser seu tutor legal. Isso significa que, oficialmente, aos olhos da lei, você seria protegida por ele. Ninguém mais poderia te comprar, te vender, te forçar a nada. E o senhor? Perguntei, com a voz saindo pequena. O senhor ficaria sozinho de novo? Vi uma lágrima descer pelo rosto marcado dele. Ah, minha menina. Eu já vivi minha vida. Já tive minha chance de ser feliz, de ter família. Agora é sua vez. Sua vez de ter um futuro, de ser alguma coisa no mundo. Mas eu não quero ir embora. Aqui é minha casa, o senhor é minha família. E sempre vai ser, disse ele, apertando minhas mãos. Sempre vai ser, Noemi. Mas às vezes, para a gente proteger o que ama, precisa deixar partir. Naquelas 2 semanas que se seguiram, enquanto esperávamos a resposta que o padrinho ia dar ao Teodoro, eu vivi um turbilhão de sentimentos. Medo do desconhecido, tristeza de deixar a única casa onde fui feliz, mas também uma pequena centelha de esperança. Uma escola. Um lugar onde eu podia aprender coisas, onde eu podia ensinar outras meninas que talvez tivessem passado pelo que eu passei. Um lugar onde eu seria respeitada, onde eu teria nome, onde eu seria gente. Benedita! Perguntei para ela numa tarde, enquanto ajudava a estender roupa no varal. Você acha que eu tô sendo ingrata? Querendo ficar aqui, sabendo que pode dar problema pro padrinho? Ingrata? Ela riu, mas era um riso triste. Menina, você não tem nada de ingrata. Você só tem medo. Medo de perder o que encontrou aqui. E isso é normal. Como você faria se fosse você? Ela parou de estender a roupa e me olhou com aqueles olhos sábios que já tinham visto muita coisa na vida. Sabe, Noemi, quando eu era nova, mais nova que você, me tiraram da minha mãe e me trouxeram para trabalhar aqui. Chorei muitos dias, muitas noites, achava que ia morrer de saudade. E como foi que a senhora superou? Percebi que a vida não para porque a gente está triste. E que às vezes, o que parece uma desgraça pode ser uma bênção disfarçada. Vim parar aqui achando que era o fim do mundo, mas encontrei família, encontrei propósito. O coronel me tratou sempre com respeito, me deu casa, comida, dignidade. Ela prendeu um lençol no varal e continuou. E agora, vendo você crescer aqui, vendo como ele te ama, vendo como você floresceu, eu entendo que Deus tem planos que a gente não consegue ver na hora. Às vezes ele fecha uma porta para abrir uma janela melhor. Naquela noite, o padrinho me chamou de novo na biblioteca. Dessa vez, tinha papéis espalhados na mesa. Cartas, documentos, mapas. Tomei minha decisão, Noemi, disse ele. Vou aceitar a proposta do Teodoro. Você já tem 18 anos, já é uma moça feita. É hora de você ter seu próprio futuro. Mesmo já esperando por aquilo, senti um nó na garganta. Quando? Daqui a 2 semanas, ele vai mandar uma carroça buscar você. Uma carroça boa, com acompanhante. Você vai viajar como uma senhorita, não como da outra vez. E se eu não gostar de lá? E se as pessoas não forem boas comigo? Teodoro é um homem de palavra, filha. E ele prometeu que vai cuidar de você como se fosse irmã dele. Mas se alguma coisa der errada, se você não for feliz lá, eu vou buscar você. Não interessa o que digam, o que façam. Eu vou buscar. Ele se levantou e foi até uma gaveta da mesa, de onde tirou uma pequena bolsa de couro. Isso aqui é para você, disse, me entregando a bolsa. Dentro tinha moedas de ouro, mais dinheiro do que eu já tinha visto na vida. Padrinho, eu não posso aceitar isso. Pode sim, é seu. Parte da herança da minha filha verdadeira. Se ela tivesse vivido, seria dela. Agora é sua. Mas o que vão falar? Os parentes, o advogado, vão falar o que quiserem. Esse dinheiro é meu, eu faço o que eu quero com ele. E eu quero que você tenha independência, que nunca mais precise depender da caridade ou da maldade de ninguém. Naquela noite,
Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela menina que eu tinha sido, vendida e abandonada. Chorei pela felicidade que tinha encontrado na fazenda. E chorei pelo medo do que estava por vir. Mas no dia seguinte, quando acordei com o cheiro das roseiras entrando pela janela do meu quarto, eu tomei uma decisão. Não ia mais chorar. Não ia mais ter pena de mim mesma. Ia honrar o amor que o padrinho tinha me dado. Ia honrar a confiança que ele estava depositando em mim. As 2 semanas passaram rápido demais. Eu ajudei a Benedita na cozinha, li meus livros favoritos uma última vez, passei horas conversando com o padrinho sobre tudo, sobre a vida, sobre Deus, sobre o futuro. Lembra de uma coisa, Noemi? Disse ele numa dessas conversas. Você não é mais aquela menina assustada que chegou aqui. Você aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a pensar. Você tem coragem, tem bondade, tem fé. Não deixa ninguém te convencer do contrário. E se eu tiver medo? Todo mundo tem medo. O que importa é não deixar o medo te paralisar. Você já enfrentou um touro para salvar a vida de alguém. Você pode enfrentar qualquer coisa. No dia da partida, a fazenda inteira parou para se despedir de mim. Os vaqueiros, as mulheres da cozinha, até as crianças dos trabalhadores vieram dar tchau. Eu estava usando um vestido novo que a Benedita tinha costurado para mim, azul como o céu, com rendinha branca na gola. Você tá uma senhorita de verdade, disse ela, me abraçando forte. Não esquece da gente aqui, tá ouvindo? Como eu podia esquecer? Respondi. O padrinho me acompanhou até a carroça. Era uma carroça bonita mesmo, puxada por 2 cavalos alazões, com um cocheiro de uniforme e uma senhora de meia-idade que ia me acompanhar na viagem. Esta aqui é a Dona Josefina, apresentou o padrinho. Vai cuidar de você no caminho. A mulher era simpática, de rosto bondoso, e me cumprimentou com carinho. Pronta para a nova aventura, menina? Perguntou ela. Pronta, respondi, tentando soar mais corajosa do que me sentia. O padrinho me ajudou a subir na carroça. Depois, segurou minha mão uma última vez. Você vai ser alguém importante no mundo, Noemi. Tenho certeza disso. E um dia, quando você for uma mulher feita, uma professora respeitada, você vai olhar para trás e entender que tudo valeu a pena. Padrinho, não fica triste, filha. Não é um adeus, é um até logo. E sempre que você precisar de mim, eu vou estar aqui. A carroça começou a andar. Eu me virei para olhar para trás e vi ele ali, parado no meio da estrada, acenando com aquele chapéu de couro. Acenei também, até ele virar um ponto pequeno na paisagem. Eu já nem achava que contaria isso um dia. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. A vida, às vezes, tira tudo da gente para dar coisa melhor. É só que a gente não consegue ver na hora. A viagem até a capital durou 3 dias. 3 dias que pareceram 3 meses, com meu coração dividido entre a saudade do que estava deixando e a curiosidade pelo que me esperava. Dona Josefina foi uma companheira gentil. Me contava histórias para distrair, dividia comigo as frutas que trouxera na cesta de viagem, e quando me via muito quieta, sentava ao meu lado e segurava minha mão sem dizer nada. Mudança assusta mesmo, minha filha, dizia ela. Mas às vezes é o que a gente precisa para crescer. Quando chegamos à escola, na tarde do 3º dia, eu não acreditei no que vi. Era um prédio grande de 2 andares, pintado de amarelo claro, com um jardim na frente cheio de árvores frutíferas. No portão de ferro, uma placa dourada. Instituto Santa Clara. Educação para senhoras. Teodoro estava esperando na entrada. Era um homem jovem. Devia ter uns 30 anos, alto como o padrinho, mas com jeito mais delicado. Usava óculos redondos, tinha cabelos castanhos bem penteados e um sorriso que me deixou menos nervosa na hora. Você deve ser a Noemi, disse ele, tirando o chapéu. Meu tio falou tanto de você que sinto que já nos conhecemos. Senhor Teodoro, cumprimentei, fazendo uma mesura como a Benedita tinha me ensinado. Nada de senhor, pode me chamar só de Teodoro. Aqui somos todos família. Ele me levou para conhecer a escola. Eram salas amplas, com carteiras de madeira enfileiradas, quadros negros enormes, estantes cheias de livros.
Tinha uma biblioteca maior que a da fazenda, um refeitório que cheirava a sopa de legumes e pão fresco, e dormitórios com camas individuais, cada uma com seu criado mudo e sua colcha colorida. Quantas meninas estudam aqui? Perguntei. Por enquanto, 42, de idades diferentes, de histórias diferentes, mas todas com uma coisa em comum: a vontade de ser alguma coisa na vida. Ele me mostrou meu quarto, pequeno, mas aconchegante, com uma janela que dava para o pátio onde as meninas brincavam. Teria uma colega de quarto, a Eulália, uma menina de 15 anos que tinha chegado ali 6 meses antes. A Eulália vai te ajudar nos primeiros dias, explicou Teodoro. Ela conhece todas as regras, todos os horários. É uma menina boa, você vai gostar dela. Nos primeiros meses, confesso que foi difícil. Eu sentia falta do cheiro das roseiras da fazenda, da voz do padrinho me chamando para a lição, do carinho da Benedita. À noite, antes de dormir, eu abraçava o travesseiro e fingia que estava no meu quarto de lá. Mas aos poucos, fui me acostumando. E mais que isso, fui descobrindo que tinha jeito para ensinar. Teodoro percebeu logo que eu sabia ler melhor que muitas meninas mais velhas e começou a me pedir para ajudar as menores com as lições. Você tem paciência, Noemi, dizia ele. E as crianças confiam em você. É um dom raro. Conheci histórias de meninas que eram parecidas com a minha. A Eulália tinha sido criada por uma tia que a maltratava. A Conceição tinha perdido os pais numa epidemia. A Francisca tinha fugido de casa porque o padrasto não prestava. Todas carregavam suas dores, mas todas também tinham esperança. Aqui a gente pode ser diferente do que fomos obrigadas a ser, disse a Eulália numa conversa que tivemos numa tarde de domingo. Aqui a gente pode escolher quem quer ser. E ela estava certa. Conforme os meses foram passando, eu fui me descobrindo. Descobri que gostava de ensinar as meninas menores a escrever as primeiras palavras. Descobri que tinha jeito para matemática. Números eram como quebra-cabeças que eu conseguia resolver na cabeça. Descobri que sabia contar histórias de um jeito que prendia a atenção das crianças. Você nasceu para isso, Noemi, disse ele depois de assistir uma das minhas aulas. Tem o dom de fazer as crianças se sentirem importantes, de fazer elas acreditarem que podem aprender. E era verdade. Quando eu estava na frente daquelas meninas pequenas, ensinando elas a juntar as letras para formar palavras, eu me sentia completa. Como se tudo o que tinha acontecido na minha vida, o abandono, a venda, a dor, tivesse sido para me preparar para aquele momento. Por que a senhora é tão boazinha com a gente? Perguntou a Terezinha, uma menina de 8 anos que tinha chegado há pouco na escola. Porque eu sei como é ser pequena e ter medo, respondi. E sei como é bom quando alguém acredita na gente. Os anos foram passando. Eu me formei na escola aos 20 anos, e Teodoro me convidou para ficar como professora oficial. Aos 21 anos, eu tinha minha própria sala, meu próprio salário, meu próprio futuro. Nesse tempo todo, mantive correspondência com o padrinho. Cartas longas, onde eu contava tudo. As aulas, as meninas, as descobertas. Ele me respondia sempre, me contando das novidades da fazenda, da Benedita, que sempre mandava lembranças, dos bezerros que nasciam e dos projetos que fazia. Estou orgulhoso de você, minha filha, escrevia ele numa das cartas. Sabia que você ia ser especial. Sabia que ia iluminar a vida de muita gente. Quando eu fiz 24 anos, decidi visitá-lo. Era férias na escola, eu tinha juntado um dinheirinho e a saudade estava apertando demais o coração. A viagem de volta para a fazenda foi diferente da ida. Dessa vez, eu ia numa carroça que eu mesma tinha alugado, vestindo um vestido que eu mesma tinha comprado, carregando presentes que eu mesma tinha escolhido. Não era mais a menina assustada de anos atrás. Era uma mulher feita, uma professora respeitada. O padrinho estava esperando na varanda quando cheguei. Mais velho, mais curvado, mas com o mesmo sorriso de sempre. Quando me viu, os olhos dele se encheram d'água. Minha menina, disse ele me abraçando forte. Como você cresceu, como você ficou bonita. O senhor também tá bonito, padrinho, mais magro, mais bonito. Passei uma semana na fazenda. Uma semana abençoada,
onde pude matar a saudade de cada cantinho, de cada cheiro, de cada lembrança. Conversei com a Benedita, que chorou de alegria quando me viu. Visitei meu quarto antigo, que ele tinha mantido exatamente como era. Nunca consegui mexer aqui, confessou ele. Sempre achei que você ia voltar. Na véspera da minha partida, ele me chamou na biblioteca. Estava com um envelope grosso na mão. Isso é para você, disse ele. Dentro do envelope tinha papéis legais, todos carimbados e assinados. O que é isso, padrinho? Documento de adoção. Oficial. Você agora é minha filha perante a lei. Tem meu nome, tem direito à herança, tem tudo que uma filha verdadeira teria. Não consegui falar nada. Só chorei. Chorei de alegria, de gratidão, de amor. Como o senhor conseguiu? Teodoro me ajudou. Agora que você é professora, que tem profissão, ninguém pode questionar. Você é gente respeitada na sociedade. Mas os outros parentes? Os outros parentes que se danem, disse ele, com aquele sorriso maroto que eu tanto amava. Você é minha herdeira legítima. E ponto final. Voltei para a escola com o coração nas nuvens. Finalmente, eu tinha um nome de verdade, uma família de verdade, um lugar no mundo. Os anos seguintes foram de muito trabalho e muita realização. Virei diretora da escola quando Teodoro se casou e se mudou para outra cidade. Casei também com um médico bom e gentil que conheci numa festa de formatura. Tive 3 filhos, 2 meninos e uma menina que batizei de Benedita, em homenagem à mulher que foi como uma mãe para mim. O padrinho morreu quando eu tinha 35 anos. Morreu em paz, dormindo, como ele sempre disse que queria. Deixou a fazenda para mim, mas eu vendi e usei o dinheiro para abrir mais 2 escolas, uma na capital e outra no interior, bem perto de onde nasci. Hoje, aos meus 76 anos, quando olho para trás, eu entendo que tudo teve um propósito. Cada dor, cada lágrima, cada momento de desespero, tudo serviu para me moldar, para me ensinar a valorizar o que é bom, para me dar forças para ajudar outras pessoas. Quantas meninas passaram pelas minhas escolas ao longo dos anos? Centenas. Meninas órfãs, abandonadas, maltratadas. Meninas que chegavam com medo, com raiva, sem esperança. E saíam professoras, enfermeiras, mães de família, mulheres dignas e respeitadas. Cada vez que eu via uma dessas meninas se formando, eu lembrava da minha própria história. Lembrava da menina de 10 anos que foi leiloada como um animal e da mulher que ela se tornou. Lembrava do coronel Ambrósio, que me ensinou que não é quem te comprou que define quem você é, mas o que você escolhe ser, mesmo quando ninguém te escolhe. A vida, minha filha, é cheia de reviravoltas. Às vezes, quando a gente acha que chegou no fim, é que está começando de verdade. Às vezes, as pessoas que aparecem na nossa vida quando tudo parece perdido são anjos disfarçados. E às vezes, a maior bênção vem embrulhada numa dor tão grande que a gente não consegue ver o presente que está escondido dentro. Eu podia ter ficado amarga, podia ter guardado o rancor do mundo inteiro. Mas escolhi ser diferente. Escolhi usar minha dor para ajudar outras pessoas a não sentirem o que eu senti. Escolhi transformar minha história de abandono numa história de acolhimento. E sabe o que descobri? Que quando a gente planta amor, mesmo na terra mais seca, sempre nasce alguma coisa boa. Que quando a gente estende a mão para quem precisa, a gente também recebe de volta. Em gratidão, em carinho, em significado para a própria vida. Se tem alguém ouvindo essa história que está passando por momentos difíceis, que se sente abandonada, que acha que não tem valor, eu quero dizer uma coisa. Você tem. Você tem valor, você tem propósito, você tem um futuro pela frente. Às vezes é preciso passar pelo vale para chegar na montanha. Às vezes é preciso chorar muito para aprender a sorrir de verdade. Confie em Deus, confie na vida, mas principalmente, confie em você mesma. Você é mais forte do que imagina, mais corajosa do que pensa, mais capaz do que acredita. E lembra sempre, não é de onde você vem que importa, é para onde